Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você é novo e chegou por aqui agora, ainda não me conhece, meu nome é João Batista, sou estudante de Educação Física e criei esse canal a fim da gente discutir sobre assuntos relacionados a fitness e musculação, principalmente voltados para a estética, que é a parte que eu mais estudo e me especializo. Se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo. Eu não sei onde o botão fica, se é aqui ou se é aqui, mas enfim, se inscreve aí no canal. E se tiver qualquer opinião, qualquer comentário, qualquer coisa, pode ficar à vontade para falar nos comentários e vamos pro conteúdo. Vocês já viram aí na thumb e é isso mesmo que vocês leram. 1 quilo a mais que você aumenta no seu exercício, ele pode te trazer bastante evolução. Principalmente se essa progressão de peso ela for gradativa. Então você evolui 1 quilo, consolida aquele peso, depois de um tempo você evolui mais 1 quilo e a gente vai fazendo esse controle para que a gente esteja sempre progredindo, e é justamente isso que vai trazer toda a progressão do seu físico dentro de um programa de treinamento. Na verdade, se a gente fizer os mesmos exercícios a vida inteira e estiver sempre progredindo dentro dessas variáveis, a gente vai estar sempre evoluindo. Claro que fazer a mudança de exercícios faz com que a gente evolua de uma forma mais inteligente, mas progredir dentro de um programa de treinamento é o que vai fazer você realmente ter resultados. E para a gente entender isso, basicamente a gente precisa entender os princípios da hipertrofia e quais que são os pilares que vão fazer com que a gente tenha uma hipertrofia muscular a longo prazo. Então, basicamente, nós temos 3 pilares da hipertrofia muscular. Nós temos o estímulo mecânico, o acúmulo de resíduo metabólico ou o estresse metabólico e o dano muscular. Essas 3 variáveis nós chamamos dos pilares da hipertrofia. Só que dentre elas 3, a gente tem níveis de importância de um ou de outro. E está justamente nessa ordem que eu falei para vocês. Então, dos 3, o único fator causal de hipertrofia que tem causa direta é o estímulo mecânico. Tanto o acúmulo de resíduo metabólico quanto o dano muscular, eles são correlacionados com a hipertrofia, mas não são fator causal direto. Então a gente vai entender o que é direitinho cada um e como que a gente pode estar fazendo para progredir. Determinado peso que você pega oferece uma resistência ao seu organismo, onde você precisa fazer força para vencer aquela resistência. E a gente tem um sistema chamado de mecanotransdução, que é capaz de traduzir aquele estímulo mecânico em estímulo fisiológico. E basicamente, quanto maior for o estímulo mecânico dado, maior vai ser a tradução desse sistema de mecanotransdução nosso em sinal fisiológico e, consequentemente, vamos ter um estímulo maior. Não necessariamente isso quer dizer que você vai ter mais resultado, tá? Só por pegar mais peso você vai ter mais resultado, porque senão a gente estava pegando peso de qualquer jeito e quem pega mais peso teria os melhores físicos e mais bonitos. Não esqueçam que a hipertrofia ela é multifatorial, então não é simplesmente pegar o maior peso possível para ter o maior resultado. E para progredir esse estímulo mecânico, a gente precisa simplesmente aumentar nossos pesos. Então, se você está fazendo um leg press com 100 kg e você adiciona 2 kg àquele leg press, nós temos um estímulo mecânico maior, porque foram adicionados 2 kg a mais. Lá na frente a gente vai ver como que a gente faz para calcular o volume de treino e vocês vão entender melhor como que funciona isso. Depois do estímulo mecânico, nós temos o estímulo do estresse metabólico ou acúmulo de resíduos metabólicos. Vocês precisam entender que para treinar a gente precisa gerar contração muscular. Para gerar essa contração muscular, a gente precisa gerar energia. Essa contração em estado de hipóxia ou na ausência de oxigênio, quanto mais elevada for a contração em hipóxia, quanto mais uso de técnicas avançadas, quanto menor o descanso, quanto mais a gente tiver densidade de treinamento, maior vai ser o acúmulo de resíduos metabólicos. Quando a gente fala de resíduos metabólicos, a gente está falando de muita coisa. Então, muito se fala sobre ácido lático, sobre íons de hidrogênio positivo, só que são muitos metabólitos, tá? No soro humano, já foram encontrados mais ou menos uns 4.000 metabólitos. Então, por isso que não se sabe ao certo até onde é a importância do estresse metabólico para a hipertrofia e qual é a relação direta. Sabe-se que é correlacionado, mas não se sabe muito bem por onde exatamente isso vai acontecer. Dentro de alguns desses fatores, sabemos que o estresse metabólico aumenta o recrutamento de fibras e também tem elevações nas respostas hormonais. Dentre várias outras coisas, uma avenida de coisas, mas sabemos disso. Por fim, temos o dano muscular, que antigamente, até um certo ponto, acreditava-se que era o principal fator que fazia você ter resultados hipertróficos. Por isso aquela ideia de que se não doer, não cresce, sem dor, sem ganho, que se está doendo é que está tendo respostas.
Mas, atualmente, na literatura mais recente, o que ficou elucidado foi que quando o dano muscular ele é atenuado, que o processo hipertrófico ele tem um aumento. Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente está com dano muscular muito alto, a nossa síntese de proteína ela é voltada para recuperar aquele dano muscular. E quando a gente tem um dano muscular diminuído, é que aquela síntese de proteína vai se preocupar em aumentar o tamanho das fibras e não em recuperar o dano que foi imposto aquele organismo. E para isso é interessante a gente ter um programa de treino onde a gente fica um certo tempo nele e não está variando sempre os exercícios, porque aí a gente tem o que a gente chama de ataque repetido, onde a gente gera uma adaptação do nosso organismo àquele treino e o dano muscular fica de certa forma diminuído, facilitando o processo hipertrófico. Se vocês quiserem, eu também posso falar sobre a questão do ataque repetido e fazer um vídeo específico para ele. Então, basicamente, hoje em dia não se encontrou um fator causal do dano muscular e hipertrofia. Porém, não tá para a gente ter estímulo mecânico e estresse metabólico sem dano muscular. Então, ele está correlacionado com o processo, mas não é o objetivo, não deve ser o objetivo de um programa de treinamento. Esse dano muscular geralmente ele fica muito elevado quando a pessoa é um iniciante que começou a treinar ou quando tem uma mudança naquele programa de treinamento, justamente por estar gerando novas adaptações, ou quando a gente tem um treino excessivo, onde passou do seu VMR, que é o volume máximo recuperável, e o seu organismo não dá mais conta de se recuperar daquele estímulo. Aí a gente começa a ter alguns sintomas do dano muscular elevado. Então a gente fica com muita dor muscular tardia, a gente pode ter cansaço extremo, sonolência extrema, aquelas dores que ultrapassam 48 horas, 72 horas e dores insuportáveis, algumas pessoas chegando a ter até um processo febril por conta da inflamação excessiva. E isso não é excelente, isso não é, na verdade, isso não era nem para estar acontecendo. Isso já é sinal de que a gente já extrapolou no seu volume de treino. E aí nós chegamos à questão do volume de treino. Então, se a gente for parar para olhar um pouco mais aprofundadamente, a gente encontra aqui os resultados que a gente chega progredindo na questão do estímulo mecânico é o mesmo que a gente treinar com volumes de treino mais alto, mesmo que a gente não progrida o estímulo mecânico. Isso é a grosso modo se falando, tá? Se a gente for falar de qualidade de físico, de densidade corporal, na prática a gente encontra algumas variações de indivíduo para indivíduo. Mas basicamente nós conseguimos chegar ao resultado hipertrófico utilizando das duas variáveis, tanto com a intensidade quanto com o acúmulo de volume de trabalho. Só que quando a gente fala de progredir o peso, ou seja, de aumentar 1 quilo, a gente está falando de fazer as duas coisas simultaneamente. Então pensa o seguinte: para a gente aumentar o seu volume de treino, ou a gente tem que aumentar a sua frequência, ou a gente tem que aumentar as suas séries, ou a gente tem que aumentar as suas repetições, e tudo isso vai fazer com que o seu treino fique mais longo, mais extenso e muito mais desgastante. E vai chegar um momento que isso vai ficar inviável. Então você não vai ter mais tempo para treinar aquele volume de treino extremamente excessivo, ou a gente não vai ter mais dias na semana para aumentar a sua frequência de treino e vai acabar se tornando inviável. Sendo que se a gente progredir na variável peso, a gente está primeiro aumentando o seu volume total de treino e segundo, aumentando aquele que é o fator causal da hipertrofia, que é o estímulo mecânico. Por isso que planejamentos de treino que passam por esse lado, que visam esse lado, geralmente costumam apresentar resultados melhores e mais sólidos a longo prazo do que só trabalhar ali aumentando o volume. Existem N formas de calcular esse volume de treino. A gente pode calcular séries, repetições, tempo sob tensão, tempo de descanso, então muitas variáveis podem ser envolvidas. Qual que é a forma mais prática de você calcular esse volume de treinamento? É você contabilizar séries, repetições e o peso que você usa em cada exercício. Então, série vezes repetições vezes peso que você usa. E aí a gente vai ter o seu volume de treino. A partir daí, qualquer progressão vai te trazer resultados. Só que aumentar 1 quilinho nesse exercício vai te trazer resultados no estímulo mecânico e um aumento no seu volume total de treino. Por isso que progredir dessa maneira é uma forma mais inteligente. Ah, João, mas eu não sei o que eu faço, eu não consigo progredir peso, eu já estou um tempão tentando e não consigo. Se você não consegue progredir peso, você está com um planejamento de treino elaborado de maneira que não está favorecendo que você consiga progredir esse peso. A gente tem que entender que a força ela é limitada, tá? Senão o povo estaria por aí agachando com 1 ou 2 toneladas nas costas. Mas a gente consegue trabalhar essa progressão de forma inteligente
e eu tenho certeza que 98% de vocês que estão assistindo esse vídeo se subestimam e não treinam com a intensidade que deveriam treinar. Ter muitos exercícios conjugados, tempo de descanso muito curto, treinos muito longos, com volume de séries muito alto, vai fazer com que você não consiga entregar o máximo durante o treino todo. São fatores que vão fazer com que você não consiga progredir o seu peso dentro do seu planejamento de treino. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também só de como progredir peso, como elaborar uma estratégia de treino para conseguir progredir o peso nos exercícios. Certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, espero que você tenha entendido como que a gente consegue progredir e evoluir aumentando 1 kg de cada vez em cada exercício. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você gostou, ideias de vídeo, o que é que eu posso estar melhorando. Tamo junto, vamos nessa!